vai. Você me Pelo ganhou. esforço, né? Bom, você comentou que você fez a primeira viagem aos 15 anos, né? Você já falava inglês, imagino, né? Por causa do tempo de estudo, né? Nossa, bem pouco. Uhum. Porque antes era uma coisa demorada aqui, né? As escolas, elas enrolavam o aluno. E ainda porque aprender o inglês aqui não é a mesma coisa que você aprender lá fora. Então, assim, eu fui com o inglês, assim, o básico... Sabe aquele básico quando você faz entrevista de emprego? Que você fala que Sim. tem intermediário, mas você tem o básico? Então, foi aquele básico que eu fui. E a pronúncia inglês... Ah, não contei pra onde que eu fui, né? Eu fui pra Inglaterra. A minha mãe, ela... Mais uma vez, a mamãe... ofereceu uma viagem. Quando o meu irmão tinha feito 18 anos, ele foi pra Disney. E aí, quando eu fiz 15, ela falou, ó, o que que você quer? Você quer ir pra Disney ou você quer ir pra Inglaterra? E aí, eu escolhi Inglaterra, só que lá era assim, era uma puta de uma vantagem essa escolha, porque não ia ser só Inglaterra, ia ser Inglaterra, Itália e França também. Então, eu fiz um curso de verão lá, curso de inglês, e depois tirei umas miniférias ali na Itália e na França. Mas a viagem da Inglaterra foi, assim, muito marcante, porque naquela época ninguém ia. Isso é anos 90. Anos 90, uma menina de 15 anos, molecada de 15 anos, que eu fui com um grupo pra lá. Então, chegando lá, a gente se separou, cada um foi pra uma casa de família, né, que já tinha sido pré-estabelecida. Só que aí você tem que aprender a fazer tudo sozinha. E chegou na casa dessa família, eu não entendia nada. Eu não entendia nada. O inglês britânico, para mim, é difícil até hoje. Eu estava viajando na Bahia, como vocês sabem. Semana passada, tinha uma família de Londres. Eu escutei eles quando quiseram de Londres. Cheguei pro Guilherme e falei assim, deixa eu virar de lado. Eu falei, porque eu não quero que eles me perguntem nada, porque eu não entendo nada do inglês britânico. É muito difícil, assim, para mim. Porque o meu inglês é extremamente americano. Então, quando alguém fala comigo, a pessoa fala assim, sai dos Estados Unidos? A pessoa já pergunta. Eu peguei um sotaque bem forte de lá. Então, quando eu cheguei na Inglaterra com 15 anos, morando em casa de família, eles falando comigo, eu não entendia muito. Aí, fiz as aulas lá, que eram tipo um curso intensivo. Mas, assim, 3 semanas, 4 semanas não vai mudar muito sua vida, né? Mas mudou minha vida em relação à viagem, não em relação ao inglês. Então, eu tive uma experiência maravilhosa, porque com 15 anos, você vai para a Europa, sem mãe, sem pai, com uma turma de brasileiro, tipo, que a gente se encontrava tinha, tipo, atividade depois, né? Então, a gente fazia as aulas. Então, na escola tinha, tipo, na minha sala tinha pessoa da Romênia, da Itália, tal, tal. Geralmente Europa, né? Mais leste europeu ali, Europa ali, central. Mas a gente se encontrava depois e era só diversão. Então, cada vez que eu fui para cada lugares que eu fui mais de uma vez, eu fui com uma cabeça diferente. Então, essa vez eu fui com uma cabeça de praticamente uma criança, né, de 15 anos. E aproveitei, era a época das Spice Girls, só tinha elas. Era elas, assim, banca de jornal, que na época era banca de jornal, CD, camiseta, roupa, bota, lápis, tudo. Tinha máscara, tinha tudo delas na cidade. Então, foi uma época muito marcante para eles, inclusive. Que foi uma década de Spice Girls ali, que foi muito forte. Mas, enfim, foi a minha primeira viagem com 15 anos. Foi uma escolha que eu acho que foi uma escolha certa. Eu fiquei em Oxford, né? Tinha a opção de Oxford University ou Cambridge University. Minha mãe tinha ido para Cambridge. Acho que na época não tinha Cambridge disponível. Fui para Oxford. E aí você acaba tendo um banho de cultura. Querendo ou não, quando você anda por lá, você tem um banho de cultura. Inclusive, eu tava na rua e eu vi uma multidão e eu falei, o que tá acontecendo? Aí um cara falou assim, ali, ó, o Nelson Mandela. O Nelson Mandela tava dando um aperto de mão em alguém e eu falei, porra, eu tô aqui, tô vendo o Nelson Mandela, tipo... Então foi um acontecimento, foi uma baita de uma viagem. Essa família que você ficou na casa deles era uma família inglesa mesmo? Família ou era... inglesa, família Beasley, eles chamavam. Não tenho contato, tive só naquela época. Porque o contato antes era difícil, era carta. Não tinha e-mail, não tinha nada. Então, se você quisesse manter contato com alguém, você ia mandar uma carta para essa pessoa. Então, a gente teve uma carta tipo de, gostei muito de ter ficado aí, gostamos muito de te receber, e aí acabou. Acabou aí. Mas foi uma primeira viagem tripla aí. Então, gostei bastante. Legal. Eu perguntei porque lá tem muito indiano, né? Paquistani. Hoje, sim. Naquela época, não era menos. assim. Isso aí foi 97. Anos 90. O que você fala? Te interrompi? Não, as pessoas... Às vezes alguém ouve e fala assim, não, era 15 anos, era muito criança. Que a mentalidade da época era aquela, né? Que hoje já mudou um pouco, né? Nossa, mudou demais. Hoje, com 15 anos, o pessoal viaja como um adulto, praticamente, né? Tem muito acesso à informação, tem interesse em outras coisas. O nosso interesse ali, gente, é praticamente
sentar e ver o negócio acontecendo. Tipo, em Londres, o pessoal passando, porque lá eles se vestem diferente, eles são muito diferentes de nós. Então, tudo era distração. Então, não tinha, tipo, olha, falar pra vocês, droga, essas coisas, era pra outra turma, era pra outra idade. 15 anos, a gente não tinha álcool, não tinha nada. Era realmente uma época legal, assim, pra aproveitar fora de casa. Acho até que por isso os pais deixavam tanta molecada ali de 15 anos estar viajando sem eles, porque realmente não tinha o que tem hoje em dia, né? A segurança era diferente. Hoje em dia já não sei se essa mãe ia deixar, né? Vamos ver se a Isabel vai com 15 anos, né? Minha sobrinha, tem uma sobrinha de 4? Provavelmente não. Porque já tem mais riscos, né? Mais perigoso, violência. Mesmo em Londres. Né? Claro que não é o Brasil, mas tem umas facadinhas também de vez em quando. Então você não teve medo de nada lá, assim? Você estava sempre em grupo, você falou, né? Sempre em grupo com os amigos do curso. A gente andava em grupos depois da aula, né? Tipo, coisa de 4, 5 horas da tarde, porque ela tinha uma baladinha. Era uma baladinha que começava, acho que 6 da tarde até as 10, porque lá o sol se põe às 10 da noite. Então, quando o sol tava se pondo, era o último ônibus. Então, a gente praticamente ia embora da baladinha, tipo, de dia, né? Tipo, 9h30 da noite, estava escurecendo. Então, era essa a atividade. Não tinha mais nada para fazer, assim. Então, se você pegasse um trem, vamos de Oxford para Londres, vamos de Oxford para Brighton, vamos de Oxford para algum lugar, dava para fazer. Mas a gente também não tinha muito dinheiro, né? Estudante é estudante em qualquer lugar do mundo. Sim. Então, a gente tinha um dinheiro contado que os pais tinham dado para aquele período. Mas deu para aproveitar bastante.